Uma avaliação de quais são as situações do trânsito no Porto, independentemente das condições atmosféricas, independentemente daquilo que decorre de obras, que decorre de eventos casuais na cidade do Porto. Há uma coisa que nós todos temos a consciência: o trânsito flui melhor ou pior em função daquilo que se passa na VCI, exatamente porque, sendo uma espinha dorsal, a sua interrupção causa como se fosse uma hérnia discal que depois abrange todas as ligações. E é fácil ver, se alguém for a subir a Boa Vista num dia e vir que o trânsito está interrompido, nem precisa de perguntar o que é, automaticamente sabe, o problema é a VCI. E, portanto, temos de facto aqui uma situação que é uma situação que nos coloca vários constrangimentos. Coloca-nos constrangimentos em termos da sinistralidade. A VCI tem uma elevadíssima, para já, a estrada do país com maior volume de trânsito neste momento, segundo as últimas estatísticas. Tem uma elevadíssima sinistralidade. E a sinistralidade da VCI não decorre apenas do volume de tráfego, mas decorre de ser uma estrada onde convive o transporte ou as ligações interurbanas, o camionista que vem de Aveiro para o Porto de Leixões e que convive com a minha mãe que entra na Avenida Boa Vista e quer ir ao IPO e sai em Paranhos. Portanto, para ela é uma rua, para o camionista é uma autoestrada. Portanto, a sinistralidade também é claramente agravada por não haver, se quiserem, uma discriminação entre aquilo que é o tráfego de passagem, que está habituado a uma autoestrada, que não se apercebe rapidamente que não está numa autoestrada, apesar de saber que está num perímetro urbano, e as outras pessoas que a tratam como se fosse a sua rua. Portanto, temos aqui, de facto, um problema. E este problema pode ser resolvido, também teoricamente, como o Álvaro dizia, de duas maneiras. Nós, em conversas que tivemos com as infraestruturas, eles diziam, nós o que poderíamos ponderar seria portajar a VCI. A portajar a VCI, como compreendem, seria extraordinariamente difícil. Porquê? Para já seriam precisos não sei quantos pórticos. O Álvaro é capaz de fazer a conta de cabeça, eu não sei, mas imaginem o número de pórticos. Depois, teríamos que pensar quem paga, ou seja, a minha mãe da Avenida Boa Vista para Paranhos, com certeza que não iria pagar, não seria razoável que aquilo que é uma rua da cidade, o que é utilizado como uma rua da cidade, fosse pago. Depois também temos que perguntar, e quem vem trabalhar ao Porto, seria razoável que pagasse? Ou quem vai do Porto trabalhar a Matosinhos? E como é que depois só portajávamos o tráfego de passagem? Portanto, tudo isso nos parece um cenário muito difícil, mas este é um problema que nós temos que resolver e que claramente não depende da vontade política dos governantes da cidade. E aquilo que nós postulávamos aqui, porque este assunto tem sido muito debatido e tem sido muito debatido também na área metropolitana, porque isto causa óbvios constrangimentos a dois municípios vizinhos desde logo, todos, mas causa enormes constrangimentos a Vila Nova de Gaia, causa enormes constrangimentos a Matosinhos, como sabem, e aquilo que nós propunhamos é que este tema fosse um tema em que houvesse quase um compromisso eleitoral entre todas as candidaturas, principalmente aquelas que têm representação parlamentar, no sentido de conseguir que o Parlamento, em vez de andarem às vezes a pronunciar sobre coisas que pouco interessam à cidade do Porto, que houvesse um compromisso, que as forças políticas, qualquer que seja o resultado, se comprometam a resolver este assunto. E resolver este assunto é, a nosso ver, retirar as portagens das circulares, fazendo com que a lógica da mobilidade nesta zona tão importante do país, que afinal estamos a falar no segundo centro mais denso do país, possa ser resolvido. Isto, de facto, como compreendem, não pode continuar e, portanto, este era o nosso apelo relativamente a uma matéria que, a nosso ver, sem nós resolvermos este problema, nós não vamos conseguir resolver o problema do trânsito, da sinistralidade, como digo, é grave, e também do ambiente. Não faz muito sentido que a cidade ou as cidades estejam a fazer grandes investimentos para proteger o ambiente, para diminuir as emissões de CO2 e, ao mesmo tempo, havendo recursos, porque eles existem, porque se não existe, isso era outra coisa. Se estivéssemos a propor construir uma estrada, era uma coisa diferente. Não se está, ela já existe, as circulares já existem. Portanto, era importantíssimo que aqui se criasse um consenso e que se criasse aqui um caderno de encargos e uma reclamação relativamente ao Governo, no sentido de normalizar uma circunstância que afeta, de facto, aquele que é, seguramente, que é a segunda metrópole do país. Mas também é verdade que... Posso interromper? Para mim, era só preciso pedir aos governantes que giram as infraestruturas. Quer dizer, no fundo é assim. Mas isso já é pedir muito. Não, eu acho que isso é o básico da governação. Quer dizer, no fundo, os governantes estão habituados a dizer constrói-se, constrói-se, constrói-se. E, assim, o problema é que nós não queremos... O problema que eles devem entender é que o dever deles é gerir o que existe.
Quer dizer, o construir sai dos nossos impostos, gerir o que existe é função deles. Portanto, no fundo, isto pode ser muito complicado de entender, mas eu acho que não devia ser. Devia ser fácil. Bom, ainda assim, porque estamos a falar de trânsito, gostaria também de falar naquilo que é micro. Porque o que é macro, nós apenas podemos tentar, por um lado, chamar a atenção de um problema que muitas vezes nós percepcionamos no no nosso dia a dia, mas é importante ter esta imagem, ter esta percepção, até da discriminação, da forma como é discriminada a portagem e como isso discrimina negativamente o Porto e a nossa VCI. É muito importante que as pessoas percebam porque é que cada vez temos maior problema, porque este problema vai se agravando. Reparem, porque o trânsito tem vindo a crescer. O Porto de Leixões, felizmente, cada vez tem mais movimento. Muito dele é originário da margem sul do Rio Douro. Compreenderão que este problema tendencialmente se vai agravar. E estes problemas do trânsito têm também um problema. É que até um determinado ponto de saturação nós não nos apercebemos muito bem deles. Mas quando eles entram em saturação, depois entram em processos críticos, em que qualquer interrupção de uma faixa, como aliás hoje vêem, causa imediatamente a interrupção total da VCI. Coisa que não sucedia há 15 ou 20 anos atrás, em que o trânsito era menor, em que havia uma faixa livre e, portanto, as pessoas se afastavam. Hoje, este problema já não se resolve e, portanto, nós precisamos de encontrar e não queremos seguramente uma segunda VCI, porque o modelo antigo, o modelo há 30 anos atrás, seria vamos construir uma fatia em cima, um tabuleiro por cima e pôr uma segunda VCI. Não é isso que nós queremos. Nós não precisamos construir estradas, só precisamos gerir infraestruturas, só podemos fazer, de facto, se as forças políticas se juntarem no sentido de fazer esta justa reclamação ao Governo Central. Relativamente à cidade, ainda assim, nós não podemos ignorar que o trânsito está pior. Seria irresponsável a alguém ignorar que o trânsito na cidade está pior nos últimos anos. E porquê é que o trânsito está pior? Desde logo porque há mais trânsito. Ou seja, isto parece uma verdade do senhor de La Palice. Mas às vezes nós também nos esquecemos que o senhor de La Palice viveu feliz até aos 90 anos, porque ia dizendo coisas óbvias que os outros não diziam e morriam mais cedo. Portanto, há mais trânsito. Havendo mais trânsito, aquilo que nós temos de ser capazes é de gerir também nós melhor os nossos recursos. E porquê é que há mais trânsito? Ainda assim, quando nós comparamos com cidades da nossa dimensão, temos tempo de percursos que consideramos em condições normais, quando não há os tais impedimentos na VCI, apesar de tudo exemplares atendendo às distâncias. Mas porquê é que há mais trânsito? Porque há mais empresas, como sabem, basta verem os números do que acontece com a ocupação dos escritórios no Porto. Há mais empresas, ou seja, há mais pessoas que vêm trabalhar à cidade, porque o comércio tradicional recuperou parte da dinâmica que tinha e retirou aos centros comerciais e, portanto, o comércio tradicional tem mais trânsito, porque há turismo, o turismo também ele implica mais trânsito, porque há muitas obras, e não são apenas as obras públicas que incomodam toda a gente, porque todos nós gostaríamos de ter uma varinha mágica, principalmente o Presidente da Câmara, lançava uma obra e no dia seguinte estava pronta, porque toda a gente gosta da obra feita, mas ninguém gosta do durante. E há muito mais obra privada que também ela causa um enorme constrangimento ao trânsito. Basta pensar o que acontece na Mãozinho da Silveira ou acontece na Sá da Bandeira, com os inúmeros, cada vez que imaginam lá uma grua, imaginam que há cargas e descargas e paragens e todo um conjunto de constrangimentos. Isto demonstra-se pelo seguinte: se olharmos àquilo que aconteceu na procura dos transportes públicos, nós verificamos que no último ano, pela primeira vez, se inverteu a procura, por exemplo, dos STCP, e que neste momento está a aumentar em flecha a procura dos STCP. O que isto quer dizer que há uma maior necessidade de mobilidade, e havendo uma maior necessidade de mobilidade, há uma maior necessidade da utilização da via pública e, por isso, há mais trânsito. Portanto, nós teremos que pensar que, relativamente a esta matéria, é um bocado inevitável. Se a cidade tem mais atividade diurna e também noturna, a cidade terá que viver com mais trânsito. Compete à gestão pública de um recurso escasso, a garantir a melhor gestão possível e encontrar alguns instrumentos que, de alguma forma, mitiguem este problema. Aqui
o objetivo é claro. Por um lado, nós esperamos que depois de 10 anos em que o metro do Porto parou o seu crescimento, e foi um crescimento bastante rápido, que ele possa retomar o seu crescimento. Foi anunciado há uns meses atrás a extensão da rede, que de alguma maneira terá impacto na cidade do Porto. Sei que o projeto está atrasado, parece, segundo aquilo que sabemos, e sabemos através do JN, fala Miguel Amorim, que aquilo que era anunciado ter sido já assinado em maio continua por assinar. Há uma portaria de extensão de encargo que corresponde a um veto de gaveta do Ministério das Finanças. Portanto, obras que deviam ter sido lançadas, o projeto devia ter sido lançado em maio, ainda não foi. Acredito que venha a ser. Espero que acabe o veto de gaveta do Ministério das Finanças. Sabem também na ambição que temos relativamente à gestão dos STCP, em que acreditamos que nós, os municípios, seremos capazes de fazer melhor, não faremos seguramente pior. Também aí, desde janeiro, que estamos a vencer vagas sucessivas de problemas burocráticos e acreditamos que proximamente o vamos resolver. E o transporte público é, inevitavelmente, a grande alternativa para o transporte individual. Não tenhamos também aqui ilusões. A não ser que o transporte público seja de boa qualidade, confortável e fiável, as pessoas vão continuar a utilizar o transporte individual, quaisquer que sejam as circunstâncias. E, portanto, nós acreditamos que aqui, com o tempo, havemos de lá chegar. O problema é que o crescimento da atividade económica de uma cidade, e ele tem sido exponencial na cidade do Porto, não espera porque estas coisas estejam feitas. E, portanto, temos aqui, de facto, um constrangimento. A mesma coisa relativamente à intermodalidade. Como sabem, era um projeto que estava prometido desde 2003, conseguimos finalmente resolver o problema do terminal intermodal de Campanhã, que nós acreditamos que terá um impacto muito significativo, porque vai dar às pessoas que vêm para o Porto trabalhar a possibilidade de fazer rebatimento e de mais facilmente acederem aos vários modos de transporte público. Temos os meios suaves, que parecem pouco interessantes, mas que serão muito interessantes, porque muitos dos percursos que nós fazemos na cidade são percursos curtos e que poderíamos fazer, se a cidade fosse plana, poderíamos fazer a pé. O que nós estamos a fazer é aplanar a cidade através dos meios suaves e, portanto, também isso será lançado. Mas temos outros problemas, como sabem. Temos o problema do estacionamento ilegal. O estacionamento ilegal causa enormíssimos constrangimentos. A maior parte das vias na cidade que tem 2 faixas em cada sentido, só uma das faixas é que é utilizada porque há sempre alguma senhora ou algum cavalheiro que entende que naquele momento tem que parar o carro em segunda fila, pôr os piscas e que acha que tem a melhor justificação do mundo para isso, esquecendo-se que com isso elimina uma faixa. As únicas que não são tão ocupadas são as faixas dos motociclos e dos autocarros. Porquê? Porque eles de alguma maneira têm uma capacidade de varrimento e de intimidação. Mas mesmo assim, se descerem a Rua de Camões, hoje experimentarem descer a Rua de Camões, onde é uma faixa bus, encontrarão a faixa bus com estacionamento ilegal, permanente, apesar do risco e do custo elevado de pagar uma multa a um reboque, que é bastante elevado nesse caso. Ou seja, temos aqui, de facto, um problema. O problema é esse que pode ser mitigado, por um lado, com as soluções de estacionamento, que temos procurado encontrar, estacionamento de primeira linha, mas também on-street e off-street, e ainda hoje saíram notícias, foi finalmente publicado no Diário da República, medidas que tomamos relativamente aos parques municipais, mas isto implica uma questão também de civismo, por um lado, policiamento, por outro. Aqui, as boas notícias que temos é que, finalmente, vamos dispor, já a partir de setembro, de um número acrescido de polícias municipais e de capacidade de intervenção no trânsito, capacidade que não tínhamos. Esta era uma velha guerra que vem do tempo do Dr. Rui Rio, do Dr. António Costa, Presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto de Lisboa, que já então tentaram conseguir isso junto do Ministério da Administração Interna. Nós conseguimos isso, não terá sido alheio seguramente o Dr. António Costa ser agora Primeiro-Ministro e entender bem esta dificuldade, mas também aqui precisamos de algum tempo. Em setembro teremos polícias municipais novos, teremos, se quiserem, capacidades no trânsito e aqui teremos seguramente uma divisão de trânsito da Polícia Municipal que nós pretendemos instalar aqui próximo, no Silo Alto, de tal maneira que possa ajudar a gerir o trânsito na cidade, que neste momento a sua gestão, como sabem, está na mão da PSP. Ora,
não é preciso inventar. O Sr. Comandante da PSP, na semana passada, fez aqui um discurso ao pé da Câmara em que disse que o número de efetivos que a PSP tem hoje é o mesmo que tinha em 1948. Portanto, foi ele que o disse, e estava cá presente a Sra. Ministra, eu por acaso não estava, estava de férias, mas estava o vereador Filipe Araújo. Portanto, nós precisamos claramente de mais policiamento. Não há forma de garantir o civismo se também não houver mais policiamento. Nós temos apostado em reboques de automóveis e tudo mais, mas de facto é um aspecto que nós necessitamos. E depois precisamos também de garantir alguns usos mais racionais. Dou o exemplo de um uso racional que foi implementado quando nós cá chegamos, tinha sido uma promessa eleitoral há 4 anos, que foi pôr os motociclos a utilizar as faixas bus. Na altura este assunto foi muito discutido, pensou-se até que não seria conveniente. Hoje mostrou-se que essa solução não só é viável, como é muito mais segura para os motociclos, como retira peso ao resto da via e ainda por cima aumentou a utilização dos motociclos com impactos óbvios. E nós notamos isso no parqueamento, que também estamos a tomar medidas relativamente aos motociclos. Hoje há muito mais motociclos a circular na cidade do que havia há 4 anos atrás. Não direi, porque seria um aventureiro da minha parte dizer que foi apenas por isso, mas acredito que isto tenha tido de facto um impacto. É muito mais confortável guiar um motociclo numa faixa bus, onde ainda por cima, como digo, não há normalmente estacionamento irregular, do que ter que andar a fazer gincana pelos meios dos carros, com todas as consequências que isso tem. Portanto, também aqui o recurso ao pensamento estratégico pode nos ajudar a resolver o problema e acredito que haja outras soluções deste tema. Ainda assim, para não deixar-vos de mãos vazias sobre uma apresentação, gostava de dar-vos nota também do que é que nós encontramos. E encontramos em quê? Naquilo que tem a ver com o sistema de gestão de tráfego. Nós encontramos, quando cá chegamos, um sistema que todos conhecem, foi criado há uns anos atrás, o sistema dos Gertrudes, que na sua época foi um sistema revolucionário, mas foi há muitos anos atrás. Foi há tantos anos atrás que quando surgiu o nome Gertrudes até nos lembrava uma senhora célebre em Portugal. Vejam bem ao tempo que isto foi, os mais novos nem sabem de quem nós estamos a falar. Portanto, era uma coisa muito antiga. E é um sistema que está absolutamente obsoleto. Em alguns casos, o software que o gera é de 93 e nós encontramos isto com um contrato de manutenção em vigor até 2017, o que praticamente nos impedia, como compreendem, sob pena de estarmos a desperdiçar recursos públicos, fazer alguma coisa de inovador. Nós, no fundo, aquilo que temos é um sistema que não nos permite fazer uma gestão inteligente, centralizada e remota da cidade. Depois já sabem que se cada vez que há uma trovoada, normalmente cria-se um enorme constrangimento, porque as cargas elétricas provocam avarias no sistema e depois o sistema não tem mecanismos de redundância. E, enfim, era um sistema que já não dava para ter futuro. Ou seja, foi um sistema excelente. Reparem, eu não estou a criticar o sistema, nem quem o escolheu na altura, mas compreenderão que estes sistemas hoje não têm. Não é possível, não é possível ter sistemas durante 25 anos numa cidade. E, portanto, nós encontramos aqui uma situação difícil. Aquilo que fizemos foi lançar um concurso público por prévia qualificação, ele está a correr, vai permitir ter um sistema totalmente novo e vai confluir naquilo que nós, entretanto, já fomos avançando, que é o Centro de Gestão Integrada, que já hoje temos a funcionar, e a partir daqui, deste sistema inteligente, pode ser operado também nas circunstâncias em que precisarmos manualmente, ou seja, vamos ter aqui um sistema de última geração. E estes sistemas de última geração, quando são aplicados, pelo menos durante alguns anos, são extremamente eficientes. Isto não se monta do dia para a noite, serão precisos cerca de 5 anos para ir sucessivamente colocando este sistema por toda a cidade, com um contrato que representa qualquer coisa como 8,5 milhões de euros, o que inclui a manutenção. O que é que nós esperamos é que isto vá utilizar, por um lado, alguns recursos que nós temos, principalmente a gestão, a rede que nós já temos, e permitirá seguramente garantir também condições de segurança e aproveitar melhor a via pública. Hoje, como sabem, e a utilização do semáforo é uma das formas mais inteligentes de gerir melhor o recurso chamado via pública, porque permite que os semáforos, ao comunicarem uns com os outros, aproveitem melhor a gestão de um recurso escasso.
Este é apenas um dos aspectos que nós estamos a tratar e que acreditamos que será interessante. A outra questão tem a ver também com a necessidade de parques off-street, portanto não estamos a falar no parqueamento à borda da estrada, sobre esse assunto teremos com certeza oportunidades de falar, mas estamos a falar em parques off-street para compensar zonas da cidade em que hoje há uma nova dinâmica, uma nova pressão, quer da parte de moradores, quer da parte que cá vem trabalhar, em que precisaremos de silar os automóveis fora da estrada, ou seja, nós precisamos de mais alguns silo-autos. Como sabem, recuperamos o silo-auto para a gestão municipal, ele antes era concessionado, exatamente porque consideramos que este é um instrumento que a Câmara necessita para poder agilizar, nomeadamente para facilitar a vida a algumas das atividades que nós consideramos cruciais. Estamos a falar, por exemplo, no comércio tradicional. O comerciante que tem uma loja de comércio tradicional na Baixa dificilmente a pode ter sem ter um automóvel e dificilmente a pode ter tendo um automóvel se tiver que andar à procura de lugar, se tiver que parar à sua porta, à porta do estabelecimento, não só porque vai ter que pagar, mas além disso porque perde clientes e, portanto, há toda uma lógica de nós procurarmos também silar automóveis. Bom, estes eram os aspectos. Creio que demos uma visão daquilo que é a questão macro, que não depende de nós, e procurarmos aqui uma situação consensualizada, como digo, com todas as forças políticas e com os outros municípios. É um tema que tem sido discutido na área metropolitana, mas que diz mais respeito aos municípios, como compreendem, de maior proximidade. E depois também dar-vos nota de quais são as razões do problema que nós temos, é no fundo a gerir o sucesso da cidade. Se a cidade tem hoje mais atividade, é inevitável que tenha mais procura relativamente a meios de transporte e que isso cause trânsito se nós não formos capazes de contrabalançar. Por um lado, com o hardware, que são os transportes públicos, por outro lado, o software, que é a nossa capacidade de encontrarmos formas inteligentes de gerir melhor o recurso.